da velocidade! Ou vamos dizer assim, olá, que tal, amigos da velocidade? Pois sim, tivemos Pérez vencendo em Baku. Aqui é mais um Fórmula Brother, começando com tudo que aconteceu na Fórmula 1 neste final de semana, numa corrida emocionante no Azerbaijão, Alex Marmelin. Olá, que tal? Vamos então de alemão também. Hallo, alles blau. É isso aí, galera. Acho que baita corrida no final de semana para a gente comentar hoje aí. Boa tarde. Bacana, motores apostos, Guilherme Sardinha. Fala, meus amigos do Fórmula Brother. Vou meter um rei normal aqui, porque o francês não tem um oi tão tradicional, né? Mas alguém tem que fechar o pódio ali. Então é isso aí. Mas muito bom estar aqui com vocês, principalmente depois disso, que não só é emocionante, como uma corrida maluca que aconteceu no último final de semana. Então, muito para comentar. Pouco tempo, vamos, que hoje o troço é longo. Bacana, bacana. E é claro, né, gente? Baku, Azerbaijão, você nunca nos decepciona. São 5 provas, 5 vencedores diferentes. Nós temos aí uma excelente prova em todos os anos no Azerbaijão. Pessoal, antes de falar sobre Fórmula 1, um giro rápido aqui. Tivemos aí já a segunda etapa da Fórmula Delta. É uma categoria que eu não conhecia, fiquei sabendo através de algumas redes sociais. A Fórmula Delta é uma categoria vinculada à CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, para aqueles pilotos que saem do kart e querem entrar na categoria de monoposto. Temos até a Julia Yubi, que foi finalista lá na FIA Girls, né, aquela categoria da FIA para selecionar mulheres, né, tem uma competição agora somente de mulheres na Fórmula 1. Teremos, inclusive, alguns eventos da Fórmula 1 com a corrida feminina também. Foi muito interessante, teve a etapa de Interlagos agora esse final de semana. Vale a pena, e não temos muitas notícias agora, mas vale a pena para você, nosso ouvinte, nosso espectador, em buscar sobre a Fórmula Delta, muito interessante também. Já entrando em Baku, tivemos a Fórmula 2, né, uma vitória na primeira corrida de sexta-feira com o Schwartzman, e aí uma vitória dupla do Juri Vips, que venceu a segunda corrida, e a terceira, o Drugovich não foi bacana, não foi bem, chegou em 14º na primeira corrida, foi punido na segunda, chegou só em 10º, e na terceira corrida conseguiu chegar em 4º, caiu um pouquinho na classificação de pilotos, mas a Fórmula 2 aí também teve uma corrida muito interessante no Azerbaijão. Mas o foco hoje, pessoal, é Fórmula 1, tem muito assunto, e tivemos uma corrida maluca, excepcional, com furos de pneus misteriosos que a Pirelli até agora não identificou o real culpado. O que você avalia aí das suas considerações iniciais de Baku, Guilherme? Cara, que corrida, acho que fazia tempo que a gente não tinha uma corrida com emoção até a última volta, principalmente vindo de Mônaco ali, que você já vem um pouco cabisbaixo das emoções de Fórmula 1. E assim, acho que foi sensacional. A Pirelli tem muito que se explicar, porque mesmo usando compostos mais com menos produtos emborrachados, ainda assim estavam muito reforçados em comparação ao do ano passado. Eu quero saber que muito reforço é esse que você faz 2 pilotos se arremessarem de cara no muro a 300 por hora. Isso é definitivamente perigoso e eu acho que algumas coisas têm que ser revistas aí nessa história. Acho que no estouro dos 2 pneus a gente consegue entender também um pouco de braço da experiência ali. O Vettel conseguiu segurar, pelo menos para reduzir uns 60 a 100 km por hora antes de entrar na parede, coisa que não foi igual para o Stroll, que assim estourou e entrou na parede num acidente muito feio. Foi realmente bem preocupante a forma que o pneu se comportou, principalmente nas retas de alta velocidade ali. Então acho que algumas coisas têm que ser revistas, principalmente em quais compostos eles escolhem para determinadas pistas e que tipo de reforço é esse que estão colocando nesses compostos, que, bom, ano passado a gente não teve isso e o pneu era supostamente menos reforçado, né? O pneu desse ano para Baku foi a gama mais macia, né? O C1, C2 e C3. Então, pode ser que isso tenha causado esses problemas, mas está um pouco obscuro ainda. Mas, Alex, Baku, tradicionalmente, são corridas espetaculares, muito emocionantes do início ao fim. Tanto é que o Ross Brown, né, comentando aí sobre a corrida de Silverstone no dia 17 de julho, que terá aquela corrida classificatória no sábado, pode ser que nos próximos anos, aí, se der certo esse ano, Baku também seja uma dessas categorias, uma dessas pistas, porque, de fato, as corridas lá são muito interessantes, apesar de ser de rua, tem retas longas, muitas ultrapassagens da corrida toda, em vários pontos, 2 zonas de detecção para asa móvel, e pode ser uma boa também, mais uma emoção aí no sábado para Baku, não, Alex?
É emoção dobrada, né? Porque o circuito já reserva emoções bastante fortes aí, né? Durante a corrida, a gente colocar uma sprint qualifying aí no sábado com um risco alto de acidentes, curvas e afins, como a gente viu já em outras corridas e nessa também, é um risco bastante grande para a equipe, para piloto, de não correr o domingo, né? Dependendo da panca que o cara der no muro ali, né? Certamente o carro do Stroll não teria condições de voltar. Eu não sei se vocês perceberam, mas na imagem da transmissão, inclusive uma parte do assoalho voa sobre o alambrado, para o outro lado do alambrado do muro, né? Até um risco para se tivesse espectadores, enfim, né? Mas, cara, seria algo absurdo, talvez, para Baku. Bastante emoção, mas eu acho que não tem condições pelo nível da pista que ela exige dos pilotos. Temos a maior reta do campeonato, temos curvas extremamente técnicas e estreitas, então acho que a galera ia se controlar muito, talvez no sábado, e ficasse talvez um pouco sem emoção, não sei. Vamos avaliar primeiro se essas sprint qualifying vão realmente surtir o efeito que eles estão imaginando para esse ano, quem sabe para o ano que vem pensar num formato legal com outras pistas, enfim, fazer essas pistas rodarem durante o ano e não ser sempre as mesmas, poderia ser uma opção legal também aí para trazer mais emoção. Claro, claro. Bem, senhores, vamos começar com o Baku pelo início. Talvez o programa do Fórmula Brother da semana passada continuou com a tradição da boca maldita, aonde todo mundo que a gente falou que teria um resultado bom. Nós falamos que Baku seria diferente de Mônaco, que as Mercedes, por ser um circuito de mais velocidade, estariam na frente, e a gente zicou os caras. Principalmente o Bottas, né? A Mercedes entrou com uma estratégia diferente com os pilotos, no sentido de Hamilton, toma o melhor carro aí, Bottas, esse aqui é o que sobrou, vai para você. E falamos de Verstappen, enfim, o que aconteceu no treino foi mais um treino com muita emoção, mais um treino definido numa bandeira vermelha, onde o Leclerc fez a pole position, talvez não seria ele o pole position, mas, enfim, conseguiu, e, mais uma vez, ele largou, porém, não conseguiu chegar na frente, segundo ele, inclusive, um galho de árvore na curva 15, que não foi mostrado na televisão, ou seja, segue um mistério, fez com que ele saísse da pista, perdesse as posições, enfim. E aí, pessoal, do treino para o início da corrida, o que vocês me dizem? Olha, eu acho que, como a gente comentou no final de semana, né? Se a corrida fosse tão emocionante quanto o quali, a gente ficaria extremamente feliz. E acho que foi até mais no fim das contas, né? Mas realmente, as 3 sessões do quali foram intensas, né? De bandeiras, de tempos muito apertados, né? A gente chegou num momento ali que entre o primeiro e o sexto a gente não tinha 2 centésimos, né? De diferença nos pilotos, até o 11º com menos de 1 segundo. Então, cara, realmente mostrou um equilíbrio muito forte. Acho que o quali realmente foi emocionante, definido mais uma vez na bandeira vermelha. Teve uma galera que ficou pistola com o negócio, porque vinha fazendo uns bons tempos, né? Tanto no Q2 quanto no Q3 no final, mas acho que a pole do Leclerc foi realmente uma surpresa, né? Tava todo mundo muito confiante que Max ia fazer, e no fim das contas ele mostrou isso na corrida, né? Num bom ritmo de corrida. A Mercedes foi triste durante todo o quali, todas as sessões de treinos livres, e de repente o Hamilton tirou um coelho da cartola ali, que talvez tenha sido um mini vácuo de alguém, enfim, mas o Bottas com certeza foi a grande decepção do quali, não da corrida. Acho que a corrida teve outras decepções. Para mim, o Sainz, já adiantando um pouco nas conversas, mas o Sainz fez uma corrida pífia, né? Nem para frente, nem para trás, mas em relação ao quali foi realmente surpreendente. E Guilherme? Eu concordo 100% com o Alex aí, mas ainda colocaria que, eu não sei, acho que a gente zicou o Hamilton, mas eu acho que a vida tem zicado o Bottas há mais tempo do que a gente. Erros claros, assim, do Bottas, tanto nos treinos quanto nas corridas, assim, sozinho, ele errou sozinho algumas vezes. Então, assim, desculpa não é carro, desculpa não é alguém te fechando na pista, não é Mazepin fazendo merda. É ele errando sozinho. Eu acho que ele perdeu ali uma questão muito grande no emocional dele nesses últimos tempos. Fica-se cada vez mais claro essa cadeira do e aí, vai ou não vai? E acho que está cada vez mais perto do fim ali do Bottas na Mercedes, dessa era Bottas na Mercedes, porque, assim, os erros estão ficando cada vez mais claros.
é o que o Toto Wolff já falou sobre os carros da Red Bull, que eles são superiores, mas que os pilotos da Red Bull cometem erros simples e que você não pode cometer erros simples perto do Hamilton, mas o companheiro de corrida não consegue acompanhar o carro número 1. Então a gente precisa também de uma estratégia onde esse segundo piloto acompanhe, né? Exato. Se você olhar o histórico, né, e as pessoas próximas à Mercedes também dizem que o clima está péssimo, né, entre o Bottas e a Mercedes como um todo, mas também o chefe, Toto Wolff, não está muito legal. Mas, pessoal, o que aconteceu no qualifying, tanto de Mônaco quanto de Baku, reacendeu uma discussão que há muito tempo não existia na Fórmula 1. Para quem acompanha os esportes americanos, principalmente as corridas americanas, quando existe uma bandeira vermelha, um acidente no qualifying causa uma bandeira vermelha, independentemente se foi um acidente simples ou uma outra coisa que aconteceu que gerou uma bandeira vermelha, aquele piloto culpado tem sua volta deletada, né? Então ele é punido, né? O Leclerc, por exemplo, não largaria na pole, por exemplo, lá em Mônaco, aquela volta seria deletada, a melhor volta deve ser deletada e largaria lá de trás. E reacendeu essa discussão para a Fórmula 1. O que vocês acham, pessoal, de uma mudança de regulamento sobre isso, ou vai contra a essência aí da Fórmula 1? Eu acho que vem sempre para colaborar muito, né? Novas regras trazem bastante discussões, mas no fim das contas tem que testar, né? Eu acho que a Fórmula 1 vem tentando uma aproximação com várias regrinhas da Indy e que fazem a Indy hoje ser disparado em relação à audiência, torcida e tudo mais, nos Estados Unidos principalmente, né? Um público imenso, né? A Fórmula 1 tem um público imenso. Acho que no Brasil, né, a gente fala de 25% da audiência mundial é brasileira, né? A Fórmula Indy praticamente 90% deve ser americano, que é uma população bastante considerável também. Então, acho que traz mais show pro espetáculo, né, cara? E nada mais justo ou não justo, não sei. Se o piloto errou sem querer, foi um furo de pneu e aconteceu e ele bateu. E aí, como que fica isso, né? Então, tem alguns pontos que a gente precisa considerar também. E eu Exatamente. acho que assim, quando você coloca esse tipo de regra, você também gera uma segurança um pouco maior para a equipe sobre como é que os pilotos se comportam com os carros. Se você tivesse uma regra dessa, talvez o Leclerc não teria entrado depois de pegar uma boa volta em Mônaco, um pole position, tentar entrar numa segunda volta. Você não teria alguns pilotos entrando em pista cheia, tentando fazer algumas estupidez, como os dois pilotos da Haas têm costume de fazer. Então, acho que você também gera uma segurança para as equipes, de olha, meu piloto sabe que ele tem algumas coisas a perder também, e não é só entrar e fazer uma volta agora. Mas aí tem a questão do espetáculo também, né, que eles estão sempre buscando o limite, né, e, por exemplo, Mônaco, o limite é muito próximo da cagada, né, então, cara, qualquer pelinho que você tirar de guarda-reio de muro, é décimos, centésimos, milésimos que contam lá na ponta, né? E aí, a gente vai perder um pouco do espetáculo, será? Tudo bem, o quali não é o espetáculo principal, mas tem uns qualis, como o último, que, pô, foi um baita espetáculo já também. E aí, como que a gente faz, né? Então, claro, os grandes campeões questionável, da eu acho Fórmula que... 1 dizem, né, que Mônaco, para você ganhar, você tem que pintar o guarda-reio com o seu pneu. Né? Então, o Leclerc errou por uma polegada e botou a corrida dele para fora. Mas você mencionou um negócio, Alex e Guilherme, muito bacana sobre o show, sobre o espetáculo. Se você lembrar, por exemplo, vamos fazer um exercício e voltar no tempo, lá em 2003, o Grande Prêmio do Brasil, uma chuva torrencial, o Mark Webber bate, o Alonso acerta o pneu do Mark Webber, uma bagunça, bandeira vermelha, volta 54. O Grande Prêmio do Brasil tem 71 voltas. Então, ainda faltavam 24% da corrida para continuar. Bandeira vermelha, a prova acabou ali. Né? Inclusive, deu até um problema, porque, na verdade, quem ganhou foi o Fisichella, mas aí deram o troféu para o Raikkonen, e aí na corrida seguinte desfizeram a cagada. Enfim. Aí agora a gente vem para 2021, Baku, faltando 3 voltas, uma porrada cheia de destroço na pista. Aquela direção sobre Bernie Eccleston, direção europeia, teria acabado a corrida. Mas a Liberty Media, que é uma empresa americana, que estão acostumados com o entretenimento, com o show, não só de automobilismo, mas dos esportes americanos, que são feitos para o entretenimento. Faltavam 3 voltas? Vamos largar faltando 3 voltas. E outra coisa, todo mundo troca o pneu. Vamos fazer que todo mundo fique com um pneu novo, ataque. Foram 3 voltas
espetaculares. Do primeiro colocado ao último. A gente vai falar também do Mazepin e do Mick Schumacher, se bem que o último foi o Hamilton, né? Então, tivemos problemas, tivemos ação durante 3 voltas, e isso, Guilherme, diz muito sobre a nova gestão da Fórmula 1. Ah, com certeza. Assim, traz também, tem que ser sempre esse pezinho do vamos com calma, uma certa insegurança, dependendo da situação, por essa americanização do espetáculo acima de tudo. A gente viu isso no nosso último programa sobre Indy sair no meio de chuva, uma coisa que não é normal, o espetáculo acima de tudo. E isso acontece. E isso pode também gerar uma certa insegurança. Você colocar todos os pilotos com sangue no olho, faltando 3 voltas, você sabe que um acidente vai acontecer. Você só não sabe aonde ele vai acontecer e a gravidade dele. Então isso também leva um pouco dessa bandeira do eita, será que o caminho é 100% esse? Eu tô achando fantástico, acho que eu sou fã desse espetáculo. Foi sensacional esse retorno das últimas 3 voltas. E a Liberty Media tem dado um show, assim, desde transmissão, formatos de transmissão, dados que eles botam na tela pra gente, formatos que eles estão organizando a corrida. Acho que tá sensacional o trabalho que eles estão fazendo na Fórmula 1. Ele só tem que tomar cuidado com o corte da TV para não tirar para um lance aleatório do Stroll de novo, né? Esse é clássico, virou o meme do ano. Mas, senhores, a gente já falou sobre Liberty Media, sobre classificação, mas vamos para a corrida, né? A gente já mencionou aqui a largada do Leclerc, que não foi boa. Eu já imaginava que ele não teria essa capacidade de manter a frente. O Hamilton largou em segundo, tirou uma volta e possivelmente beneficiado por aquela bandeira vermelha, porque tinham no mínimo aí 3 pilotos que iam bater o tempo do Hamilton. Mas o meu grande destaque para o início da corrida, pelo menos a primeira metade, foi o papel fundamental do Checo Pérez, foi o vencedor da prova, vamos falar sobre isso ainda, como escudeiro do Verstappen, perdão. Há muito tempo, o Verstappen corria sozinho, desde a época do Ricardo. Passou o Ricardo, passou o Gasly, passou o Albon, e a Red Bull nunca tinha um segundo piloto para ajudar não somente o primeiro piloto, mas contribuir significativamente para o Mundial de Construtores. E o Pérez, lá na primeira corrida, falou: preciso de pelo menos 5 corridas para me adaptar com o carro. Na 6ª corrida, ele foi lá e venceu a corrida e fez uma excelente prova. Segurou o Hamilton durante várias voltas. Ele, inclusive, teve uma questão de pit stop, né? O Hamilton teve um pit stop desastroso, de mais de 4 segundos. O Verstappen conseguiu sair muito à frente com o pit stop de 1,9. O pit stop do Pérez também não foi dos melhores, né? Mas ele conseguiu voltar na frente do Hamilton e sempre manter aquele 1 segundo ali para o Hamilton, ou não abrir a asa, ou abrir mais com 0,9, 0,8, que não era suficiente para ele poder chegar. Então, assim, foi um papel de escudeiro muito bom do Pérez, deu uma vantagem significativa para até então o Verstappen pensar que ia vencer a prova, até que aconteceram os problemas. Talvez o primeiro grande problema da prova, né, vamos comentar sobre até esse momento, foi a batida do Stroll, que os pilotos começaram a se alertar com os pneus e deu aí uma embaralhada na corrida, hein, Alex? Cara, eu acho assim que realmente chegou o dia de Checo mostrar que veio e realmente, além de ter feito uma boa corrida, a sorte lhe sorriu também, né? Porque o campeão também precisa de sorte, né? Enfim, quem sabe um dia ele seja. Não acredito ainda, mas vamos lá. Isso é assuntos passados já. Acho que ele realmente, dessa vez, a gente conseguiu ver o jogo da forma contrária, né? Hamilton sem ninguém, porque o Bottas estava lá no fundão, e Verstappen e Checo correndo muito juntos ali, fazendo o jogo de equipe que a Mercedes sempre fez muito bem, né? Então a gente pôde observar de fato, dessa vez, alguém apoiando muito o Verstappen na corrida. O pit stop do Hamilton contribuiu com isso? Demais, porque só a diferença do pit stop dele para o do Checo foram de 2 segundos e um pouquinho, então acabou fazendo um undercut ali no pit stop, meio que sem querer, não na tentativa clara de fazer isso, mas deu certo e realmente ele segurou. A segunda reta de Baku para a abertura do DRS, se você não tiver muito colado, ela é difícil, e a gente viu, né? O Hamilton aproximava muito, mas quando chegava na grande reta, ele não conseguia abrir asa, enfim. Então, eu acho que a defesa de posição ali de segundo lugar para evitar um ataque do Hamilton em cima do Verstappen foi nota 10 para o Checo nesse fim de semana. Como diria nosso amigo
e ouvinte, Gustavo Rufo, começo de uma crise dentro de casa na RBR, né? Assim, Tcheco já olhou e falou, opa, dá para fazer isso e o Verstappen ficou de fora, né? Eu acho que Acabou ali a paz, muros começa... fechados na sede da Mercedes. Exatamente, eu acho que ali começou o que a gente vai ver daqui para frente como uma grande batalha dentro de casa aí na RBR, que a gente estava esperando. Mas é isso, é torcer para não ser uma corrida única do Tcheco aí. Vou fazer das palavras do Alex a minha, eu vou esperar mais uma, pelo menos, antes de começar a dar Claro, esses créditos. claro. Inclusive, pessoal, essa corrida foi desastrosa para a Mercedes. Agora a gente falando da segunda metade da corrida, o Verstappen tranquilamente lá na frente, fez a relargada, muito bem, inclusive, com um grande jogo mental, né, após a batida do Stroll, e desenvolvendo mais na frente, o Pérez segurando a dele, até que vem o fatídico estouro do pneu, faltando 3 voltas para acabar, do Verstappen, inclusive que gerou talvez a foto do ano, que é inclusive a nossa foto de capa do nosso vídeo no YouTube, do Verstappen chutando o pneu da Red Bull, né? Poxa, desolado, totalmente isolado, muitos destroços na pista, bandeira vermelha, todos os carros parados. E aí, a Red Bull pressionando, a FIA mostrou até o áudio da Red Bull para a FIA, inclusive, sobre a questão de, opa, tem que trocar pneu. Se for continuar com a corrida, tem que trocar pneu. E, normalmente, quando tem bandeira vermelha, pode-se trocar peças no carro. Todos os pilotos trocaram o pneu e começou aquela terceira volta. Senhores, Hamilton é um cara que erra pouquíssimo, né? Mas ele foi ultrapassar o Tcheco na largada. Eu já estava imaginando que seria um final de semana desastroso para o Verstappen, porque quando ele bateu, ele se viu o Hamilton chegando em segundo no mínimo e ultrapassando ele no Mundial de Pilotos. A diferença deles era de 4 pontos até então, e iria aumentar para 19. E na hora, para 14 pontos, perdão. E na hora que o Hamilton parou no grid de largada, ele desativa um botão. Esse botão chamado, explicações da própria Mercedes, o Magic Button, que faz com que o freio 90% vá para o freio da frente. Que isso é praticamente impossível de você conseguir fazer uma curva, porque deixa a roda de trás solta e você vai reto. Segundo a Mercedes, na telemetria, o Hamilton, na hora de subir uma marcha, ele esbarrou nesse botão, na hora que ele estava passando o Pérez. E aí, o resto é história. Ele passou reto na curva 1, caiu para o último, chegou atrás do Bottas, atrás das Haas, foi até piada na internet do Bottas, mesmo no final de semana terrível, ter chegado na frente do Hamilton, mas mostrou aí, talvez, o que a gente já viu acontecendo com o Hamilton no início da carreira dele, com questões mentais, de psicológico, erros simples, né? Quem não lembra daquela batida na saída dos boxes lá na China, quando ele era piloto da McLaren ainda, que aquele erro, inclusive, custou o título, que foi para o Kimi Raikkonen, né? Foi o início do calvário do Hamilton naquele ano, para ele perder o título para o Kimi Raikkonen da Ferrari. Mas foi um erro muito bobo que custou ali uma vitória num final de semana desastroso para a Mercedes, Alex. Acho que o Magic Button fez o feitiço virar contra o feiticeiro dessa vez, né, cara? Realmente foi coisas que a gente não costuma ver. Nessa parada, inclusive, eles trocaram asa da Mercedes também, que ela estava com um rasgo, provavelmente algum dos destroços ou de Stroll ou de Verstappen que eles pegaram ali, não foi só pneu, né? Mas um ponto importante é que eles também não tinham um pneu zero para botar no carro para andar, né? Era um pneu já de, se não me engano, 3 ou 4 voltas que ele tinha ali. Então, do pessoal lá da frente estava, acho que era Pérez e Vettel com pneu zeradinho para correr e ele não tinha ainda, né? Então, ajudou ainda mais esse fator aí para contribuir na cargança toda. E você vê que na hora de ele largar, cara, a quantidade de fumaça que está saindo dos freios da Mercedes é absurda. Não sei se o carro de trás também contribui um pouco com isso, mas tinha muita. Então você vê que não estava 100% normal, acho que o resfriamento já não estava legal. E aí, o resto é história, como você disse, né? Acho que a melhor parte disso tudo foi escutar o Mark Webber na transmissão da Sky Sports gritando maluco com o que aconteceu, né? Foi realmente muito bom. Parecia assim, a gente na sala gritando exatamente igual, cara. Os carros, eles são levados ao limite mais do que o extremo nessas pistas, na pista de Baku, né? A gente sabe que eles sempre estão no limite,
mas Baku tem essa tendência de, nessas infinitas retas, eles estourarem sempre acima disso. Tanto que o nosso Checo Pérez teve que cruzar a linha de chegada e parar o carro, porque já estava com problema hidráulico algumas voltas e eles não sabiam nem se iam terminar a corrida. O carro fica muito esgotado numa pista igual o Azerbaijão. Então acho que, assim, o tempo cobrou o carro, né? Não teve como. Isso ficou bem claro ali durante a corrida. Exatamente. Inclusive, Uma a Mercedes estava com observação um só. pneu, com um motor velho já, né? Eles vão Sim. trocar o motor, que tem que durar algumas corridas, já nas próximas corridas. Não, era motor novo. Esse final de semana era todo mundo que estava de Mercedes estava de motor novo. Trocaram o motor? Ok. E só tem direito a 3 Sim, motores Mercedes, por temporada. todas elas, Williams também estava com motor novo, McLaren também estava com motor novo nessa corrida já. Né, até brinquei, né? Acho que não amaciou, por isso que eles estão ruins assim ainda nos treinos Verdade, livres, né? verdade. Então, cara, realmente tem algum ponto que eles precisam investigar aí, né? Mas você já pensou se Checo quebra, cai uma vitória no colo do rapaz aqui do nada? Cara, seria Verdade. bizarro, hein? Que final de Alex semana. e Fernanda ficariam comemorando 6 dias com 6 fogo de dias. Meu artifício. Deus. E para quem não sabe, a Red A Bull... Fernanda quase acordou os vizinhos do Caio. A gente estava vendo a corrida na casa do Caio, aí nosso amigo ouvinte. Senhor, desculpa aí, vizinhança, mas... Hoje é Vettel. A Red Bull, inclusive, Pérez parou logo depois de cruzar a largada. A equipe não avisou o Pérez para não ter aquele problema de estar no rádio e as outras equipes saberem, porque imagina o Hamilton sabendo que o Pérez poderia quebrar. Ele não teria atacado o Pérez naquela primeira curva, seguraria ali para tentar ver uma quebra. E o Pérez estava com um problema hidráulico, logo depois de cruzar a linha, ele parou o carro, você vê no áudio, para agora, porque senão vai quebrar alguma coisa séria. E aí o Pérez se sagrou vencedor. É a primeira corrida desde 2018, lá na Áustria, que os dois carros da Mercedes não pontuam. Quando Bottas e Hamilton tiveram problemas, tiveram que abandonar. E também é a primeira corrida que o Hamilton não pontua desde aquela corrida. Né? Inclusive, no ano, somente Lando Norris pontuou em todas as corridas desde o início da competição. Então, para você ver A como consistência do menino tá sensacional, hein? Exatamente. Tá E voando. mostrando, né, como que está o Mundial de Fórmula 1 esse ano. Né, com muitas trocas, talvez uma diferença de circuito drástica entre os iniciais e o de agora, mas senhores, Verstappen dizendo que se tivesse no carro da Mercedes seria muito mais rápido que o Hamilton, a polêmica das asas, os bastidores da Fórmula 1 também foram bem quentes essa semana, né? Com certeza. Assim, essa questão das asas é bem complicada, né? A Mercedes vinha nessa ameaça constante de se a Red Bull não trocar, a gente vai fazer a denúncia formal. E que eles mudaram a opinião deles depois desse final de semana, quando a Red Bull devolveu a ameaça, falando, você quer que eu tire minha asa traseira, você tira a sua asa dianteira. E bom, a Mercedes tem muito mais a perder do que a Red Bull, porque a asa dianteira é seu primeiro contato do ar para deixar o carro grudado no chão, enquanto a asa traseira ela traz um ganho, mas em relação direta às suas asas dianteiras, principalmente depois da mudança de assoalho, fica quase irrelevante. Então a Mercedes decidiu ficar quieta, falou que não fará nenhuma denúncia formal agora e que confia na FIA para definir sobre as asas traseiras ali da Red Bull. Mas a Red Bull também já entrou com a asa diferente, né, nessa corrida. Eles não entraram com as mesmas asas, embora com a tecnologia parecida, a asa já era diferente. E a FIA colocou algumas marcações para entender um pouco sobre a altitude, mas a gente só vai entender os estudos efetivos sobre as asas que estão acontecendo a partir do Grande Prêmio da França, né? Então, assim, ameaça por ameaça, os dois ficam ali, o cão que late de um lado para o outro, alguém abriu o portão e os dois viraram cada um de costas, colocaram o rabinho entre as pernas e saíram. E as Aquela outras cena equipes já estão clássica usando, ali. né? As outras equipes Sim. começaram a usar também, aí vai ter briga com Ferrari, com Alpine, com todo mundo. Grande aí. Mas vamos lá para ele. Essa agora eu quero que ele comente. Alex Varmelin. Você e a Fernanda em casa devem ter gritado. Já falaram aí que atrapalharam os vizinhos. Vettel, eleito piloto do dia, quase 50% dos votos na transmissão. Fez uma corrida super decente. Conseguiu fazer uma corrida consistente, assim como em Mônaco. E conseguiu chegar ao pódio, não somente a um pódio qualquer, mas um segundo lugar. É uma posição muito boa, vamos dizer assim, o primeiro do resto, né, tirando as Mercedes e a Red Bull.
Isso significa que o tetracampeão voltou ou foi uma particularidade aí do circuito de rua, como aconteceu em Mônaco? O campeão voltou, né, amigo? Não, vamos observar, né? A gente teve 2 circuitos de rua que têm características bem diferentes, mas Mônaco foi muito mais estratégia de pitch e tudo mais que acabou levando ele mais para frente. Agora, Baku, apesar de ser um circuito estratégico, tem longas retas e a gente até então não tinha visto a Aston render bem de reta. E nessa já foi bastante diferente. A gente viu ele fazer boas ultrapassagens de Gasly, Fernando Alonso, enfim, na reta principal. Então, acho que realmente tanto a primeira parte quanto a segunda parte da corrida dele foram muito boas, mas acho que o que conseguiu definir 100% da corrida dele foi talvez a batida do Stroll, que aí pneus precisam ser bem preservados, e ele foi um dos últimos a parar, né? Em relação aos líderes Pérez, Verstappen e Hamilton, ele tinha 8 voltas a menos de pneu, então tinha muito mais pneu para chegar no final da corrida, onde ele de novo fez aí ultrapassar em cima do Gasly novamente, enfim, Leclerc também. Então acho que realmente foi uma corrida bem administrada do ponto de vista de pneus e boa de estratégia. Os pit stops deles funcionaram de forma bem rápida também. Então, acho que o piloto do dia só coroou, de fato, o resultado junto com o pódio ali. Tudo bem, o segundo lugar caiu no colo pela lambança do Hamilton, mas até então ele também seria pódio com um terceiro. E, né, considerando aí os pilotos atuais do grid, ele é o único que conseguiu chegar em todas as corridas de Baku nas 4 primeiras posições. Ele foi, acho que, segundo, quarto, terceiro e segundo agora de novo, né? Então, mostra a consistência dele, pelo menos nessa pista aí, né? Exatamente. O menino Vettel, né, venceu a primeira corrida da Toro Rosso, venceu a primeira corrida da Red Bull e botou o primeiro pódio da Aston Martin. Lembrando que a Aston Martin é a herança da Racing Point, mas na marca Aston Martin é o primeiro pódio, na melhor posição da Aston Martin aí na volta, que foi o único piloto que pontuou da equipe, né? E o Checo Pérez venceu, foi o único piloto que venceu em 2 equipes diferentes desde a era híbrida, né? Ele venceu pela Racing Point no ano passado e venceu pela Red Bull nesse ano. Tivemos aí também o Gasly conseguindo seu terceiro pódio na categoria, fazendo uma trinca. Ele que já venceu, ele já ficou em segundo e agora ficou em terceiro. Ele tem aí 3 troféuzinhos da Fórmula 1 em casa. Senhores, tivemos uma briga no final da corrida para a gente finalizar o assunto Baku. Nas últimas posições, penúltimo, antepenúltimo, porque o último foi o Hamilton lá atrás, entre Mazepin e Schumacher. O Mazepin na frente do Schumacher, e o Mazepin simplesmente fechou o Schumacher na última reta, quase causando um acidente de níveis extraordinários. O Mick Schumacher xingou muito, inclusive a gente viu até no rádio que ficou claro ali que, ele é o filho do dono da equipe, não fale nada, né? Ele, ok, depois a gente conversa. Né? Foi até bem cômico a situação no rádio, e a explicação do Mazepin depois foi porque acabou a bateria, ele ia perder velocidade na bateria do motor elétrico da Fórmula 1, e ele simplesmente tomou a decisão de fechar o Schumacher para não perder a posição. Mais uma presepada aí do russo, né? Com certeza, Mazepin aí tradicionalmente sendo um absurdo em pista. Ralf Schumacher disse essa semana também, né, tio aí do Chuminho, que ele tinha que ser punido urgentemente, já passou do momento em que ele tem que receber uma punição um pouco mais séria por tudo que ele está causando na Fórmula 1 desde que ele entrou. Acho que ele saiu sem surpreender ninguém, tirando essa fechada. E o fato de não ter batido, e assim, veio voando nesse fim de semana e conseguiu terminar na frente do Hamilton, né? Mas é complicado. Acho que já passou do tempo de alguém tomar uma atitude. Entendo que a FIA tem aquele receio, que a gente já falou alguns programas atrás, sobre depender de ter uma equipe na Fórmula 1, né? A FIA gosta disso, traz dinheiro para a FIA, e o pai do Mazepin, se ficar puto, acabou a equipe também. Então, isso tudo acho que entra muito nesse cálculo da FIA, mas eu acho que já passou do momento em que eles tinham que tomar alguma atitude, pelo menos, para não encorajar outros pilotos a fazerem isso, né? Exatamente. Alex, debate pronto. Nota dos 3 primeiros.
Já falei do 10zinho do Tcheco como escudeiro, mas já que ele ganhou, merece reforçar o 10 dele aí, né? Vettel, já comentei bastante também, acho que por toda a estratégia e tudo mais, leva um 10 também. E o Gasly, cara, eu não sei se ele merece o 10, mas tá ali no 9,8, vai, porque a briga com o Leclerc na finaleira pelas posições foi sensacional, acho que ele fez uma corrida bastante consistente também, vai. Bacana. Guilherme, e Boa. você? Também coloco meu 10 para o Pérez fácil, excelente corrida, acho que fez o trabalho dele muito bem feito, de segundo piloto durante muito tempo, fez o trabalho de primeiro piloto depois que o Vettel bateu, conseguiu segurar legal, terminou 10 fácil. Vettel, vou deixar meu 10 na minha redenção aí, depois de tanto zoar o Alex por torcer ainda para o Vettel desde que iniciamos esse programa, então pela redenção deixarei meu 10 também. E no Gasly coloco meu 9,5, seguindo o mesmo princípio, segurou legal, foi uma linda corrida, mas, assim, mais de oportunidades que surgiram para ele que ele soube aproveitar do que propriamente de uma escalada própria, mas saber aproveitar as oportunidades também é uma nota fantástica, então só por esse detalhezinho vou deixar o 9,5 aí para o Gasly. E gostaria de também colocar uma ressalvazinha aí sobre uma promessa não cumprida do jovem Tsunoda, que falou que finalmente ia parar de xingar no rádio, né? Mas ele não consegue. A equipe fala com o garoto e ele tem que voltar com o pé na porta. De graça sempre, assim. E de graça, o engenheiro tranquilo falando com ele. Então, assim, acho que fica aí uma nota um pouco negativa para o Tsunoda por não conseguir cumprir suas promessas e xingar sua equipe desnecessariamente. Exatamente. Eu sigo com as notas 10 e 10 para Pérez e Vettel. De fato, o Vettel fez uma excelente prova. Gasly eu dou um 9,5 também. De 9 para 9,5, ele, enfim, foi caindo, as posições foram chegando e ele aproveitou. Quero fazer uma menção honrosa ao Tsunoda, né, que conseguiu pontuar, conseguiu ir bem, inclusive foi a melhor corrida do ano da AlphaTauri. Kimi Raikkonen conseguiu pontuar, então a Alfa Romeo agora tem 2 pontos, e a Fórmula 1 apenas com 4 pilotos que não pontuaram, os 2 da Haas, os 2 da Williams. Temos aí Max Verstappen na liderança com 105 pontos, Lewis Hamilton com 101, o Verstappen com 2 vitórias, Hamilton com 3. O Tcheco assumiu a terceira posição com 69, o Lando Norris caiu para a quarta com 62, e aí vem Charles Leclerc, Valtteri Bottas, que inclusive caiu para a sexta posição, né, e o Vettel subiu para a nona com esse segundo lugar. Tá? No Mundial de Construtores, a Red Bull ampliou a liderança, está com 174 contra 148 da Mercedes. Essa é uma questão muito importante. Ferrari em terceiro com 94, McLaren com 92, e aí entra a galera do meio do pilotão mesmo, AlphaTauri 39, Aston Martin 37, Alpine 25, e aí quem vai buscar aí aqueles últimos milhões de dólares aí no final da temporada, Alfa Romeo com 2 pontos, e a Haas e a Williams com 0. A Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas, no Grande Prêmio de Paul Ricard na França, Paul Richard, como quiserem falar. Opa, só um pouquinho, Renan. Acabei de receber aqui do nosso diretor que eu cometi um erro. Na verdade, o Mazepin não ultrapassou só o Hamilton nessa corrida e o Chuminho por um tempo. Ele teve uma ultrapassagem também. Ele ultrapassou o safety car para poder conseguir voltar para a volta dos líderes. Verdade. Porque ele já estava muito atrás e deixaram ele. Então, desculpa aí, teve essa ultrapassagem também. O diretor aqui falou que eu não podia cometer esse erro. Tá certo, pessoal. Então a Fórmula 1 está de volta daqui a 2 semanas, do domingo, dia 20 de julho, com os primeiros treinos livres na sexta-feira, dia 18, na França, um circuito técnico. Teoricamente, é um circuito mais equilibrado para os carros da Mercedes, mas eu já não acredito mais em nada, não duvido mais de nada também na Fórmula 1 esse ano. Mas aí, para quem gosta de Fórmula 1, vai ser uma overdose, dia 20 de junho, em Paul Ricard, e a 8ª e a 9ª etapa, no dia 27 de junho e no dia 4 de julho, como a gente já antecipou aqui, os 2 prêmios lá na Áustria, né? O da Estíria e depois o da Áustria, lá no circuito de Spielberg, que tradicionalmente a Red Bull, que corre em casa, o circuito é da Red Bull, teve uma vantagem nos últimos anos. Então, programamos aí também mais etapas muito fortes, muito emocionantes na Fórmula 1. Vale a pena demais assistir. Alex, seu último recado para o nosso ouvinte, para o nosso internauta? Você está no mudo. Estamos aí com um problema técnico no áudio do Alex. Fala de novo, Voltou. Alex. Voltou, não? Voltou, não. Vou pedir primeiro para o Guilherme, depois a gente fala. 3, 2, 1. Então, diga aí seus comentários finais, Guilherme. Bom,
Foi uma corrida excelente, acho que deixamos mais que os comentários suficientes sobre ela. Estou ansioso aí por essa nossa maratona de corridas que vamos ter, pula uma semaninha e já vem 3 numa sequência. E que cada vez fique melhor essas corridas, né? Eu acho que finalmente a competitividade tem voltado e isso é fantástico para o nosso dia a dia ali. Bacana. E você, Alex, seus comentários finais? Estamos aí com problemas técnicos do áudio do Alex. Mas, de qualquer forma, pessoal, você que nos assiste aqui no YouTube, nesse programa, sempre pós-corrida, temos a nossa edição no YouTube. Se inscreva aqui, clica no sininho, clica no curtir, divulgue, pessoal. O Fórmula Brother precisa muito de você divulgando o Fórmula Brother para que a gente chegue cada vez em mais pessoas, em mais fãs do automobilismo. Para você que nos escuta no Spotify, compartilhe aí com seus colegas nas suas redes sociais, nos ouçam sempre, que é muito prazeroso para a gente ter vocês com a gente. E o Fórmula Brother está de volta na semana que vem, no nosso programa de áudio, somente no Spotify, contando tudo sobre a preparação da Fórmula 1 para o Grande Prêmio da França. Um forte abraço para você. Esse foi o Fórmula Brother e até semana que vem. Fique com Deus. Tchau, tchau.